Jeremias, capítulos de número 38 e o verso de número 3, o verso 4, que diz assim: E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, com alegria imensa na alma, Senhor, diante da tua presença, meu Pai, nós nos colocamos, meu Deus, apresentando aqui a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira, a tua palavra, meu Deus, que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Meu Deus, fala conosco nessa noite, meu Pai, de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Tira todo impedimento, Senhor, toda a barreira que possa impedir da tua palavra, meu Deus, fazer o efeito em nossas vidas. Nos abençoa e nos alimenta, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Assentai-vos, igreja, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas de alegria para Jesus. Graças a Deus. Creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite, e quero lembrar os meus irmãos que Jeremias, ele não foi um homem, ou na verdade ele não foi um anjo, que ele viveu na terra só em espírito ou na aparência de um homem, que ele não sentia fome, não sentia sede, que ele não sentia cansaço, sono, um homem que não amava. Não, de maneira alguma. Jeremias, ele não foi esse homem. Jeremias, ele foi um homem como eu e você, um sanguíneo como nós, um homem que tinha desejos, um homem que amava, um homem que amava não só a si próprio, mas um homem que amava toda a nação de Israel, todo o seu povo, a sua pátria. E observa, meus amados irmãos, que por ele amar, a sua pátria, a sua nação, Jeremias, ele vai passar por um processo muito delicado, e nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreve lá na sua primeira carta em Coríntios, no capítulo de número 13, o apóstolo Paulo, ele diz lá que o amor, ele suporta tudo. E quando nós lemos, presbítero Adailton, que o amor, ele suporta tudo, nós podemos imaginar que todo dia nós dissemos a Deus que nós o amamos. Todo dia a gente diz, presbítero Adolfo, que a gente ama Jesus. Jesus, eu te amo, Enfim, todo dia nós dissemos que nós amamos a Jesus. Só que, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, onde está ali a escrita da maior expressão de amor que se possa ver na Bíblia, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós observamos lá que quando se diz que o amor suporta tudo, e nós dissemos que nós amamos a Deus,
nós vemos o quanto nós somos às vezes mentirosos, porque se nós dissemos que nós amamos a Deus e o amor suporta tudo, quantas das vezes a prova, por menor que seja, nós não conseguimos suportar a prova, nós não conseguimos suportar a luta, nós não conseguimos suportar uma agressão, nós não conseguimos suportar uma palavra que alguém diz a nosso respeito, nós não conseguimos suportar talvez um olhar, nós não conseguimos suportar às vezes alguém que vai louvar e eu não, alguém que vai pregar e eu não, alguém que recebe uma missão e eu não recebo, eu fico com ódio mortal e digo, eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais isso ou fazer aquilo, e eu digo que eu amo a Deus. E a pergunta que fica é: será que o amor suporta tudo? Eu amo meu marido, eu amo a minha esposa de morrer, mas deixa um vacilar, deixa chegar uma mensagem, quando a pessoa estiver tomando banho, o celular está ali dando sopa, desbloqueado, e alguém lê alguma coisa que está fora do padrão, se brincar, afoga o camarada, ou enfim, no chuveiro. O que é isso aqui? E já pede divórcio sem antes saber o que está acontecendo. A pergunta é: será que o amor suporta tudo? Será que nós estamos dispostos a suportar tudo pelo amor? Deixa eu dizer uma coisa: amor não é paixão. Paixão é coisa que dá e passa, que você sente e passa. O amor é algo que é proveniente de Deus, é algo que foi derramado, é algo que foi dado, não é algo que se colhe na terra, não é algo que se planta na terra, é algo que o capítulo 5, verso 5 de Romanos diz para nós que o amor foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos fora dado. O amor é um dom. A Bíblia diz, por intermédio de Paulo, lá no capítulo de número 13 de 1 Coríntios, que vai passar tudo, vai passar fé, vai passar esperança e o amor, mas o amor vai prevalecer para sempre. O amor não passará. Quando vier as lutas, as provas, que nós pensamos em enfraquecer e retroceder, vamos lembrar dessa palavra amor, e vamos nos esquadrinhar, vamos passar aquela famosa régua em nós, para ver aonde está faltando, aonde está em excesso. Porque se o amor suporta tudo, não existe nada mais precioso nessa terra, nessa vida, do que fazer a vontade de Deus e do que servir a Deus. Lembrando que todos nós somos servos. E o servo, como todo mundo sabe, o servo ele não tem querer, o servo ele não exige, o servo ele não obriga, o servo ele não impõe, o servo ele não determina, o servo ele não faz greve, o servo ele está sempre: eis-me aqui, Senhor, que faça, cumpre a tua vontade na minha vida. O servo ele está sempre disposto, não importa a hora, não importa o dia, não importa o momento, ele está disposto ao desejo, à vontade, à ordem do seu Senhor. O salmista, ele escreve e ele diz que, como a serva atenta os seus olhos para a mão do seu Senhor, como o servo atende aos seus olhos à mão do seu Senhor. Ele conclui dizendo assim: nós atentamos os nossos olhos para ti, ó Deus, até que tenhas piedade de nós. O amor suporta, o amor espera, o amor aguenta, o amor não produz ódio, o amor não assalta,
o amor não trai, enfim, qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu quero que os irmãos observem o quanto, meus irmãos, Jeremias, ele padeceu, o quanto Jeremias ele sofreu. Deixa eu lembrar os irmãos que Jeremias ele não foi nenhum larápio, ele não foi nenhum bandido, ele não foi nenhum mentecapto, nenhum louco varrido. Jeremias ele não foi ninguém com problema mental. Jeremias ele foi um homem escolhido, como a Bíblia diz lá no capítulo 1, antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que o Senhor já o havia escolhido, e o Senhor já havia preparado as nações, e já havia dado ele como profeta. Ele foi um homem escolhido pelo Senhor. É diferente do apóstolo Paulo. A Bíblia não mostra exatamente como foi dito a palavra quando Saulo estava indo a caminho de Damasco, quando Jesus aparece a ele, quando aquele servo estava lá na rua direita, de joelho orando. O Senhor se manifesta em voz e diz àquele servo: olha, eis que está vindo aí o meu servo Saulo. Ele está vindo aí, mas ele está cego, e tu vai orar por ele. Eu vou fazer a obra, eu vou fazer um milagre. Senhor, mas esse homem afronta, esse homem persegue, esse homem prende. Calma, fica tranquilo. Esse Saulo era um leão, agora eu converti ele num filhote de ovelha. Esse Saulo, ele é um vaso escolhido para mim. Eu usarei ele para que ele vá aos reis, para que ele vá aos judeus, aos gentios, levar a minha palavra. E esse Saulo, ele saberá o quanto ele terá que padecer pelo amor ao meu nome. Perguntamos: qual foi o crime de Saulo? Qual foi o pecado de Saulo? A Bíblia não mostra Saulo pecando. A Bíblia mostra que Saulo, ele era um amante da lei. A Bíblia mostra que Saulo era um homem que zelava pela lei de Deus. Era um homem que para ele só existia a Torá, só existia a lei de Deus. Ele diz que ele era fariseu, ele era zeloso pela lei de Deus. Ele vivia ponto por ponto, ele era muito zeloso, muito cuidadoso pela lei. Não há pecado nisso. Então, porque para ele só existia a lei, quando houve o caminho, os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo, ele diz: esses são sectários, esses são os mentirosos, esses são os falsificadores, eles têm que ser presos. Nós vamos prendê-los porque eles estão traindo os mandamentos de Deus. Então, por essa perseguição, por ele achar que estava fazendo o que era correto fazer, ele achava que ele prendendo, colocando aquele povo no cárcere, ele acha que batendo ele estava fazendo um favor a Deus. Ele achava que ele colocando aquele povo na cadeia, ele estava fazendo um favor a Deus. Assim pensava Saulo. Mas o Senhor diz: esse homem é um vaso escolhido. Deus se agradava das atitudes de Saulo, porque Saulo não conhecia a verdade de Cristo. Ele não conhecia a verdade que o libertaria, mas ele iria conhecer ainda. João 8,32: e conhecereis a verdade, Saulo, e a verdade te libertará, meu amigo. E um dia Saulo conheceu a verdade, e quando Saulo conheceu a verdade, a Bíblia mostra para nós que ele foi liberto. E chegou um determinado dia que ele, sendo liberto, quando ele estava na casa daquele evangelista chamado Filipe, aonde Filipe tinha suas filhas, que as suas filhas eram profetisas, estava ali Paulo já com seu nome,
ganhado por Deus na casa daquele homem, daquele profeta, ou das suas filhas profetizas na casa daquele ministro, Felipe. E a Bíblia diz que chegaria um profeta chamado Ágabo. E meio àquela conversa, aqueles mistérios, entrega a rolo aqui, aquela coisa terrível, a visão, é poder, que coisa maravilhosa, casa de profeta. E daqui a pouco, diz a Bíblia que aquele profeta Ágabo pega aquele cinto, estende aquele cinto, estica ele, e daqui a pouco amarra, faz uns gestos ali, e diz: assim diz o Espírito, o homem, o dono deste cinto, será preso, será amarrado. E foi gesticulando, mostrando para o povo o que ia acontecer com o dono daquele cinto em Jerusalém. Quando Ágabo faz daquela maneira, todo mundo começa a chorar. As profetisas choram, Felipe chora, o povo que ali está chorando, porque todo mundo sabia que era de Paulo aquele cinto. Daqui a pouco Paulo se levanta, coloca de pé, depois que o rolo é desenrolado, ele diz: meus irmãos, por que vocês me entristecem? Chorando, resmungando. Por que vocês me entristecem com essa ação de vocês? Eu quero que vocês saibam que eu estou pronto, meus irmãos, não só a ser açoitado, não a ser preso apenas, mas eu estou pronto até dar a minha vida por amor a Cristo, se possível. Eu pergunto, será que a verdade entrou no coração de Paulo? Será que Paulo, ele amava Jesus? Será que Paulo amava a Deus? Será que Paulo amava o Evangelho? Aí ele vem em Gálatas, no último capítulo, e ele diz para a igreja da Galácia: olha, irmãos da Galácia, eu quero que agora vocês não me inquietem, porque eu trago sobre o meu corpo as marcas de Jesus Cristo de Nazaré. Eu trago as marcas de Jesus na minha carne. E ele diz em Atos aos irmãos: olha, meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, que eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra o chamado de Jesus Cristo na minha vida. E Paulo continua dizendo a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Sabe o que é, resumindo tudo isso, meus irmãos? Essas 5 passagens, nós vemos a excelência do amor. Nós vemos que quando nós amamos, nós não abrimos mão. Nós vemos que quando nós amamos, nós não retrocedemos. Observa uma coisa, já vou entrar aqui no nosso tema. Observa quando a Bíblia diz que Deus, Ele provou lá no capítulo 5, no verso 8 de Romanos. A Bíblia diz que Deus, Ele provou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. E detalhe, queridos e amados irmãos, todo dia eu e você peca. Nós somos exímios pecadores. Nós somos pecadores por excelência. Nós somos pecadores por natureza. Será que alguém hoje pode levantar a mão e dizer: hoje eu não pequei? Até dormindo você peca. Até dormindo eu peco. Quanta gente sonha coisas para se acorda e diz: meu Deus, tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Não acredito. Todos nós somos pecadores.
Olha, se Deus, Ele chegasse o momento da fraqueza como chega em nós, olha, se no momento do nosso erro, do nosso deslize, o amor de Deus chegasse aquele dia da fraqueza, sabe? Quando nós estamos um dia lá em cima, um dia embaixo, um dia em cima, um dia embaixo, estamos ali naquela oscilação. Imagina quando nós pecássemos, o amor de Deus, aquele dia de Deus estivesse lá embaixo, tivesse uma fraqueza de Deus. Só que Paulo fala em 1 Coríntios que a fraqueza de Deus é mais forte do que a nossa força. Mas imagina, no dia do nosso pecado, Deus tivesse aquele momento de fraqueza do seu amor, e Deus nos suportasse, o que seria de nós, meus irmãos? Só que o Senhor Deus, nós pecamos todo dia, e todo dia nós pedimos perdão, e todo dia Deus nos perdoa, e todo dia Deus nos dá mais uma chance para nós lutarmos e vencermos o pecado, o nosso inimigo, vencermos esse mundo, para que um dia nós possamos estar com Ele. Sabe o que é isso? Deus não desiste de nós, Deus não abre mão de nós. E por que nós estamos abrindo mão daquilo que nós amamos? Eu amo, mas eu não suporto mais. É mentira. O amor suporta tudo. Eu amo, mas eu não aguento mais. É mentira. Eu amo, mas eu não dou mais conta. Se você ama, você tem que suportar. Olha aqui, o que Jeremias, o que a Bíblia mostra aqui para nós. Isso aqui é muito interessante, que o tema desse capítulo 38 de Jeremias diz que Jeremias, ele é lançado no calabouço. Tem 3 palavras que nós podemos colocar: calabouço, podemos colocar poço, ou como aqui no Goiás fala, cisterna. Então Jeremias foi lançado no poço, no calabouço e na cisterna. Pensa, 3 bocas, só que daí afunila e cai no mesmo lugar, um buraco escuro. Entendeu? Calabouço, poço e cisterna. Cai em cada boca e vai chegar aonde a Bíblia mostra, no fundo. Sabe o fundo do poço, o fundo da cisterna, aquele lugar que ninguém queria ir. Sabe por quê? Porque é um lugar profundo, é um lugar escuro, é um lugar úmido, é um lugar com cheiro forte, é um lugar que tem perereca, tem sapo, é um lugar que tem lagartixa, é um lugar que traz medo, não é um lugar que é bom de ficar, é um lugar que traz falta de ar. Se alguém tiver algum problema respiratório, é perigoso morrer. E se a pessoa não souber nadar, vai morrer afogado. Só que a Bíblia mostra para nós aqui que Jeremias, ele foi lançado nesse poço, nessa cisterna. E o versículo de número 6, aqui no capítulo 38 de Jeremias, a Bíblia diz que ele foi lançado no calabouço, porém ali não havia água senão lama. E a Bíblia diz que Jeremias atolou-se na lama, no final do verso de número 6. Meus irmãos, uma coisa que é boa: se a cisterna tiver água, dependendo da profundidade, o camarada pode ficar ali na bênção, de vez em quando põe ali a mão na água, bebe, espera descer um pouquinho o barro, toma e vai ali ficando. É que a água também alimenta. Só que detalhe, a Bíblia está dizendo aqui que ele foi lançado aonde? Dentro da lama. Não havia água senão lama. Alguém aqui já ficou na lama? Andando ali, correndo, caiu na lama, sujou as costas, a perna, a mão.
Quase que eu bati a cabeça também na lama. Não, não é assim não. É entrar na lama literalmente. Como aquela areia movediça, entrar na lama até o joelho, vai subindo até a cintura, da cintura vem até o estômago, do estômago chega até o pescoço, e do pescoço você tem que levantar a cabeça, e o negócio aqui vem na beira da sua boca, você ali com a mão de um lado, a mão do outro, encostado na parede, para que você possa conseguir respirar e não afundar mais. Jeremias estava desse jeito. Pastor, quanto tempo Jeremias ficou ali? Quantas horas? Não sei quantas horas, não sei quantos dias ou semana, mas Jeremias ficou preso no calabouço. Agora nós voltamos a analisar a situação, o que levou Jeremias a ser lançado no calabouço. Como eu falei antes e repito, o amor. Por que o amor? Porque o amor, ele suporta tudo. O amor, ele não mente. O amor, ele é verdadeiro. O amor, ele não engana. O amor, ele não age com segundas intenções, com interesse próprio. E por Jeremias, ele amar a nação dele, por Jeremias amar o seu povo, eu quero chamar a sua atenção no capítulo 38, no verso 2. Observa que o Senhor vai usar Jeremias para dizer assim: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada, morrerá a fome e morrerá de pestilência. Espada, fome e pestilência. O Senhor está usando Jeremias para Jeremias falar para o povo que todos que ficassem ali em Jerusalém, aqueles que ficassem ali em Belém, eles iam morrer a espada, a fome e de peste. O Senhor está dizendo que eles não poderiam ficar, porque essas três coisas iriam perseguir eles. E o Senhor continua dizendo: mas quem for para os caldeus viverá. O Senhor está dizendo: quem for para a Babilônia, quem seguir Nabucodonosor, os caldeus, esses viverão. Mas se ficarem aqui, morrerá da espada, de fome e de pestilência. E o Senhor continua dizendo: porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Deus está falando dessa maneira. E o Senhor continua no verso 3: assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Meus irmãos, quem já leu um pouquinho a história de Jeremias já observou um pouco mais atrás, e você observa que chega um momento de um atrito entre Ananias e Jeremias. Ananias, ele vai profetizar, ele vai dizer que o povo ia para o cativeiro, só que ia ficar ali máximo 3 anos no cativeiro, e eles iriam voltar. Jeremias continua profetizando, dizendo: vai ser 70 anos e acabou. Diz a Bíblia que Ananias, para fazer a média, Ananias não amava ninguém, só amava o dinheiro, profetizava para alegrar as pessoas, profetizava pelo interesse do despojo. E ele, quando Jeremias diz que é 70 anos, ele vai lá, quebra o jugo, pega o jugo de madeira e quebra. Peraí, há 3 anos que Deus está falando aqui, 2 anos completo, quebra o jugo e diz aqui, ó, jugo de madeira, Deus está quebrando. Benção, Jeremias retira-se, não contente. Só que o Senhor diz: volta lá, Jeremias, volta lá. Ele quebrou o jugo de madeira, só que agora eu coloco o jugo de ferro, e eu quero ver ele quebrar. É 70 anos e é 70 anos. E o Senhor usa Jeremias e diz: porque você mentiu, você vai descer a cova.
Jeremias sai. Daqui a pouco está o profeta sendo sepultado. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 50, 60, 70. Deus vai trazer o povo. É 70, não é 10. Ah, pastor, Deus usou o profeta falando que vai ser tanto, mas eu não creio porque isso é muito. Deus usou outro profeta aí e diz que vai ser tantas horas. Meus irmãos, o que é de Deus prevalece. O que está de gente abrindo a boca para querer te agradar, para querer tirar alguma coisa de você. Pessoas que querem conversar, eu geralmente, todo dia, eu oro para várias pessoas por telefone, todo dia, muita gente. E às vezes a pessoa, a primeira vez que vai ligar, pastor, a minha situação é assim, deixa eu explicar para o senhor. Eu falo, não, peraí, vamos primeiro orar, para que seja caso de Deus falar alguma coisa, e você já tenha me contado, então você não vai acreditar porque você já me falou. Vamos orar primeiro, e aquilo que Deus falar, se alguma coisa for ligado, amém. Se não, fica a vontade de Deus e acabou. Todas as vezes a gente faz isso, dessa forma. Só que tem gente que não, tem gente que conta como que tá as coisas, e depois que ouve tudo, pergunta, especula, parece um investigador. E depois então diz, não, Deus está só confirmando, é assim Deus não está confirmando coisa nenhuma. Deus não está falando nada, mas Ele quer status. O sobrenome dele é Ananias, que o sobrenome de Ananias é cova. Quando Jeremias, ele fala isso, que eles tinham que ir, meus irmãos, é ruim a gente fazer as coisas que não está no nosso coração. É ruim a gente fazer coisas que a gente não quer. Mas se Deus manda, meus irmãos, tem que prevalecer a vontade de Deus. Eles não queriam ir para Babilônia, eles queriam ficar. Só que detalhe, deixa eu ler só aqui um versículo, capítulo 37 aqui de Jeremias, versículo 7, presta atenção. Olha, quando algo está determinado por Deus, meus irmãos, é tremendo. Não adianta, porque todo o poder pertence a Deus e vai ser feita a vontade de Deus. 37:7 diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó que saiu em vosso socorro voltará para a sua terra no Egito, e voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Jerusalém está decretada, Jerusalém seria tomada e ela seria condenada ao fogo. E o Senhor continua dizendo ainda no verso 9 do capítulo 37, assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. E o versículo 10 diz: porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Se todo o exército dos caldeus fossem mortos à espada, o Senhor está dizendo que eles ainda se levantariam mesmo mortos, e eles colocariam fogo na cidade, e depois então eles continuariam mortos. Você está entendendo como que é a vontade de Deus? Como que o negócio tem que acontecer? Deus queria purificar aquela terra, e o pecado é purificado pelo fogo. Paulo ele fala isso para nós, que o fogo
Ele revelará a obra de cada um, se é pedra, se é ferro, se é madeira, enfim. Jerusalém precisava ser purificada. O pecado, o sangue inocente, o pecado tinha contaminado Jerusalém, precisava ser purificado. A Bíblia diz que o ouro, ele é passado 7 vezes no fogo, e cada vez que ele é passado vai tirando impureza. E a Bíblia diz que como o ouro é provado no fogo, assim também Deus, o Senhor, Ele nos prova. E veja, meus irmãos, no capítulo 38, no versículo 4, disseram os príncipes ao rei, pelo que Jeremias profetizou. Os príncipes do rei, vai dizer, do rei Zedequias, vai dizer assim: morra este homem, que homem? O profeta Jeremias, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e a mão de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz deste povo, senão o mal. Agora ele está falando em paz. Agora eles estão falando em paz. Agora eles estão falando em união. Agora eles estão falando em harmonia. Agora eles estão falando em obediência, porque o inimigo está acampado para o lado de fora do portão. O inimigo está ali, acampado. Agora eles estão falando em paz. Estão querendo ser fraterno, está falando em caridade. Exime os pecadores, mentirosos, profanos. Por causa de Jeremias falar o que Deus manda, eles, diz aqui a palavra de Deus, que eles tomam Jeremias, lança Jeremias no calabouço que está no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Meus irmãos, preste atenção uma coisa: cova, calabouço, cisterna, poço, não é um lugar bom. Quando nós olhamos lá atrás, só para a gente entender um pouco a situação, o capítulo 37 de Gênesis, conhecido pelo seu personagem principal chamado José, a Bíblia diz que José, um jovem que tinha sonhos, um jovem que sonhava, que era sonhador, não dormia de barriga cheia, não era um homem que estava preocupado, um jovem preocupado com o mundo, com as coisas vindouras. Não, era um filho novo, o mais novo da sua casa, não tinha tanta responsabilidade quanto os mais velhos, por isso não havia motivo para se preocupar. A Bíblia diz, primeiro, que um dia, uma noite, ele teve um sonho. Ele sonha que ele estava no campo, atando molhos com os seus irmãos, e de repente o seu molho fica ereto, fica de pé. Os seus irmãos também se levantam ao redor do dele e se inclina, se curva diante do seu molho. Ele conta aquilo, os seus irmãos, que eram mais velhos, qualquer um entendia. Será que esse nanico pensa que nós vamos se prostrar diante dele? Mas enfim, eles começam a ficar com inveja. Eles começam a olhar para José com outros olhos. Daqui a pouco, outra noite, José tem um sonho que chamou a atenção. Alguns astros, o primeiro astro e o segundo, que diz o sol e a lua, e 11 estrelas, olham para José e se prostam, se curvam diante de José. José conta isso com seu pai, seus irmãos, ali, todo mundo conversando, e de repente ele conta isso. Meus irmãos, quando
conta isso, os homens ficaram na ira, ficaram nervosos com José e disseram: a propósito, tu vai reinar sobre nós? Quem é você? Você acha que é o quê? E começaram a humilhar José. Por causa do sonho de José, José começou a ser perseguido. Por causa do sonho de José agora, além de ser perseguido, o desejo de matá-lo vai se abrasar no coração dos seus irmãos. Seus irmãos vão tentar de alguma maneira matá-lo, acabar com ele, por causa de um sonho. Você está vendo um sonho? Por causa de um sonho. Deixa eu te dizer uma coisa, sabia que não é para todo mundo que nós podemos contar os nossos sonhos? Sabe por quê? Porque há sonhos que é mistério de Deus para nós. Há coisas, há sonhos que é só entre eu e Deus, Deus e eu. Há coisas que Deus, o Senhor, usa os seus servos e profetas, aqui pela essa boca, por este microfone, ou usa alguém aí do teu lado e diz: ei servo, que eu te digo, ei serva, que eu te digo, e o rolo desce, o chicote estala, o povo ouve que a orelha até tire. Mas Deus quer que as pessoas ouçam o que Ele tem para a tua vida, mas tem coisa que não. Tem coisas que Deus fala lá no teu aposento, tem coisas que Deus fala lá no monte, tem coisas que Deus fala quando você está lá no cantinho, de joelho, como eu já fiz, entrar embaixo da cama, para ficar escuro, para orar, lá embaixo da minha cama, escondido, quieto, mistério de Deus. E tem coisas que, no teu sono, no sono do justo, Deus, Ele fala contigo. Porque é mistério que Deus tem para a tua vida, é você e Deus, é Deus e você. É coisas que não é para ser revelada, é segredo. Pastor, mas eu não suporto, eu tenho que contar. Tem dois jeitos para não contar. Primeiro, puxa a minha língua para fora e amarra. Assim você não conta. Segundo, eu aprendi com o pastor Almir, meu amigo lá em São Paulo. Ele diz que quando a gente não consegue segurar a língua, a gente puxa um pouquinho para fora, depois de ter esquentado uma colher no fogo, que ela ficou bem vermelhinha, você segura ela com um pano, porque senão vai queimar a tua mão, puxa a língua um pouquinho, deixa ela 5 segundos ali na língua. Você não vai contar nada para ninguém. Sabe por quê que você não pode contar? Porque José contou, e José foi perseguido. Já tinha acontecido, era coisas que iam acontecer 10, 15 anos depois. Só que o inimigo se levantou para querer matá-lo, para que aquele sonho de Deus não viesse a acontecer na vida de José. Eu pergunto, será que você está disposto a pagar o preço até Deus cumprir aquilo na tua vida? Pastor, eu não suporto, eu não aguento. Então fecha a boca, pelo amor de Cristo. Chega um dia, a Bíblia diz que, já vou encerrar, os irmãos de José estão apacentando, longe, há dias fora de casa, apacentando. E a Bíblia diz que Jacó dá ordem para José ir até os seus irmãos, observar como que está o rebanho, como que está os irmãos, se estão precisando de alguma coisa, se vão bem, se algum animal, né, já teve filhotinho, como que está as coisas, enfim. E José então vai. E chega num determinado lugar, a Bíblia diz que seus irmãos não estão ali. José procura e alguém dá informação. Olha, eu ouvi eles dizer que eles iam para Dotã, para outra terra. E José então, ele vai atrás, ele vai procurar seus irmãos, era dias de viagem. E a Bíblia diz que de longe os seus irmãos o vê José de longe.
E o que vai acontecer? Ele diz: eis que lá vem o sonhador mor. Eis que lá vem aquele que quer ser sobre nós. Eis que lá vem aquele que quer dominar sobre nós, que quer mandar, que quer subjugar, que quer pisar em nós. Vamos matá-lo. Todo mundo concorda. De repente alguém diz: não, faz o seguinte, não vamos matá-lo. Lembra aquela cova que tem lá no deserto? Nós vimos uma cisterna lá, nós vimos um poço, lembra? Em tal lugar, lembra? Então vamos lançar ele dentro daquela cisterna, dentro daquele poço, e vamos deixar ele lá. Quando passar alguma caravana, alguns mercadores, vendedores, que vão ao Egito, nós vendemos ele, pelo menos nós ganhamos alguma coisa. Todo mundo concorda, tudo bem. Pegam José, diz a Bíblia, e eles lançam José dentro da cova, como lançou Jeremias. José foi lançado, só que a Bíblia diz que não tinha água. Se você ler no capítulo 37 de Gênesis, não tinha água, a cova estava vazia, era no deserto. Bem, eles lançam José, certamente agora vão para um lugar longe, distante, aonde tem árvore, onde tem sombra, e a Bíblia diz que eles vão comer. Eles vão comer pão, eles vão se alimentar. E José fica lá, está lá, sei lá quantos quilômetros, qual a distância, José está lá. Dentro da cova, eles estão lá comendo, esperando que passasse ali uma caravana de mercadores para vender José. Só que enquanto eles estão comendo, longe de José, para que eles não ouvissem o grito, José, como a Bíblia fala que José gritava, né? Ele queria que os irmãos tivessem misericórdia, tirassem ele dali. Então eles foram para longe, deixou José lá, ficasse lá. Meus irmãos, a Bíblia diz que vieram os medianitas, vieram ali os homens medianitas, e aqueles homens, sei lá, talvez ouvindo José gritar, chorar, ele era novo. Aqueles midianitas vejam, olham José na cova, e a Bíblia diz que esses midianitas, então eles arrancam José, eles tiram José daquela cova, e eles vão vender José. Os midianitas vão vender José para os ismaelitas, que então, nessa caminhada deles, eles vão vender para Faraó, lá no Egito, para Potifar, que era o líder abaixo de Faraó. José é vendido, vai embora. Só que a Bíblia diz que depois os irmãos lembram de José, e eles vão levantar correndo e vão lá procurar José. Vão achar José, procurar José na cova. Cadê José? José não está. Procuram, acham, tenta aqui, dali, nada. Cadê José? José não está. José foi tirado. A Bíblia diz que José foi vendido por 20 moedas de pratas, que era o valor do escravo novo, um escravo forte. O que vai acontecer? Os irmãos de José vão se desesperar e vão matar um cabrito, vão molhar a túnica de José, vão levar para o seu pai, para Jacó, e vai dizer: olha, isso aqui era do seu filho, certamente era. E o que a Bíblia vai dizer? Que Jacó vai chorar. Ele falou: não me conforte, porque quero chorar até eu também descer o Sheol, até eu descer a sepultura e encontrar com meu filho. Meus irmãos, mas como eu disse, Deus tinha um plano nessa situação. Era um trabalhar de Deus, dos medianitas acharem José. Era um trabalhar de Deus para que José fosse vendido para o Egito. Era um livramento, porque Deus queria conservar um povo todo em vida, no tocante ao que viria pelos anos
posteriores sobre a terra. Deus iria usar José, né, por intermédio daquele sonho que ele havia dito, e Deus ia cumprir tudo que Deus falou. Observa aqui nesse capítulo 38, é muito interessante que a Bíblia vai dizer para nós, eu já vou encerrar, que no versículo de número 7 do capítulo 38 de Jeremias, que havia um homem, né, que tinha ali passagem livre no reino, cujo nome era Obed-Meleque. Louvado seja Deus. Esse Obed-Meleque, ele vai saber que Jeremias estava dentro da cisterna, ele vai saber que Jeremias estava dentro do poço cheio de lama, que Jeremias estava para morrer, e a Bíblia diz que esse Obed-Meleque, ele vai chegar até o rei, até a casa do rei, e vai dizer no verso 9: ó rei, Senhor meu, agiram mal os príncipes em tudo quanto fizera Jeremias o profeta, lançando no calabouço, de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. A Bíblia vai mostrar para nós que o rei vai dar ordem a Obed-Meleque, o etíope, que esse Obed-Meleque venha tomar consigo 30 homens. Por que 30 homens? Meus irmãos, não era uma valinha qualquer para tirar um camarada lá de dentro do meio da lama. 30 homens, imagina 30 homens puxando a força que não tem 30 homens. Era muito profundo essa cisterna, esse poço. Jeremias estava preso, talvez a lama estava secando. Talvez ele estava preso no barro já que não conseguia se mexer, precisava ser mexido, como se mexe um pé de mandioca para arrancá-lo, para tirar inteiro, para não quebrar as raízes. E a Bíblia vai mostrar para nós que esses homens, eles vão pegar, no verso de número 12, Obed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecido nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias fez assim, e puxaram a Jeremias com as cordas, e tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que toda essa situação aqui, todo esse sofrimento de Jeremias sem água, sem pão, ficando nas trevas ali talvez dias e dias, sem poder deitar, porque se ele deitasse, ele ia morrer na lama. Se ele tentasse ficar de joelho, ele ia morrer na lama. Imagina você lutando com sono, no meio da lama, preso ali, segurando, porque se você vacilar, você engolia a lama, você morria asfixiado, afogado. A prova que Jeremias passou, a Bíblia diz para nós que Jeremias ficou 40 anos profetizando em Jerusalém. Não foi 40 dias, foi 40 anos profetizando. E sabe o que aconteceu durante 40 anos? Sabe quantas pessoas obedeceram Jeremias? Sabe quantas pessoas caminharam após Jeremias? Ninguém. Sabe quantos se converteram? Nenhum. Sabe quantos amaram Jeremias do seu povo? Ninguém. Mas Jeremias dizia: mas o Senhor está comigo como valente dele. Ninguém do seu povo o amou. Mas a Bíblia diz que quando veio Nabucodonosor ficou cerca de 320 quilômetros longe de Judá, onde ele montou o seu trono. E a Bíblia diz que Nabucodonosor deu ordem a Nebuzaradão, que era capitão da guarda: olha, lá tem um homem, lá tem um vidente, lá tem um profeta chamado Jeremias. Vocês colocam o olho nele, estejam atentos, não toquem nele, porque ele é homem honrado. Abençoa ele, dê riqueza para ele, traga ele, fala se ele quer vir para o reino, faça o que ele quiser, mas abençoa a vida dele, não coloque a mão neles, senão vocês vão se ver comigo.
A Bíblia diz que Nebuzaradão queria levá-lo para a Babilônia, dar posição, exaltar ele, mas Jeremias não quis, porque ele diz: se eu for, se o povo que estiver lá me ver, vai dizer: Jeremias foi um traído, foi um traidor. Ele profetizava para nós ir, porque ele ia ganhar posição, ele ia ter honra, nós íamos ser escravos, ele ia ser honrado. Então Jeremias não quis ir, porque ele não estava profetizando por posição, ele não estava profetizando por dinheiro, ele estava por amor, para cumprir a vontade de Deus. O que Jeremias fez? Nebuzaradão: vamos com nós. Jeremias falou: não vou ficar aqui. A Bíblia diz que Nebuzaradão deu muitas coisas, né, que ele tinha poder, ele deu muitas coisas ali, riqueza para Jeremias, então ficar, terras, enfim. E Jeremias decidiu ficar ali no meio de tudo aquilo que sobrou, de tudo aquilo que foi colocado fogo. Jeremias ficou ali naquele resto, em tudo aquilo que foi queimado. Ele preferiu ficar com nada de valor do que ter ido para poder arrumar contenda com aquele povo. Porque sabe por que Jeremias ele fez isso? Porque ele sabia que o que Deus tinha para ele preparado era maior do que qualquer coisa que Nabucodonosor, qualquer posição, qualquer status que Nabucodonosor poderia dar para ele. Meus irmãos, que o reino de Deus, que as coisas espirituais, seja primazia, seja excelência nas nossas vidas, que nós façamos as coisas para Deus, que não venha haver segunda intenção, que não venha haver desejo de recompensa, de troca. Eu vou fazer isso, mas aí o que eu vou ganhar? Eu vou fazer isso, mas aí o que vai rolar? Eu vou fazer isso, mas aí como vai molhar minha mão, de que maneira? Não se preocupe com isso, meus irmãos. Se aqui não tiver nada, o que tiver no céu naquele dia vai ser muito excelente, vai ser tão grande, tão profundo, que pode ter certeza que você vai dizer: valeu a pena eu ser fiel, valeu a pena eu pagar o preço, valeu a pena eu chorar, valeu a pena eu ser humilhado, valeu a pena eu ser apedrejado, valeu a pena eu viver pelo amor a Deus, porque a recompensa será muito grande do que você pode imaginar. Saiba que Deus, ele tem algo sobrenatural para a tua vida. Por mais que você não vê testemunho das pessoas, por mais que você não vê pessoas batendo palma, por mais que você não vê ninguém gritando o teu nome, por mais que você não vê ninguém seguindo você: eu estou fazendo, mas não estou vendo nada. Não importa. Dê exemplo, dê testemunho, porque Deus está te vendo. E amanhã, quando você partir dessa terra, a semente que você deixou, ela pode brotar, ela pode produzir uma grande árvore, e essa grande árvore pode produzir dezenas, centenas e milhares, para a glória do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. As horas foram embora, as palmas bem alegres, exaltam o nome do Senhor.